O Parlatório Livre tem a honra de estar no QG do Paulo Briguet. Qual que é o grande motivo dessa conversa, desse bate-papo aqui, ele nos receber dentro do seu estúdio? É o lançamento do livro Nossa Senhora dos Ateus. São 100 crônicas do homem que já escreveu mais de 3.000 e, segundo ele, só tem 7 leitores. Seja muito bem-vindo ao Parlatório Livre. Prazer é meu, Douglas. Seja bem-vindo aqui ao nosso QG do Brasil Sem Medo, né? A gente costuma dizer que é o nosso calabouço, é a nossa cela da Lubianca. Aqui. A gente gosta muito desse lugar aqui. Você vê, tem máquina de escrever aqui, né? Tem telefone vermelho, tem câmera de Super 8, tem boné do Donald Trump, tem as obras completas do Olavo de Carvalho, tem muita coisa legal aqui. E tem Paulo Briguet. Nós estamos aqui num reduto de liberdade? Sim, essa é a nossa prioridade. Eu acho que o valor central do Brasil Sem Medo, do jornal Brasil Sem Medo, é a defesa da liberdade. Porque nós acreditamos que a liberdade ela está na base de todos os outros direitos, né? Dos direitos fundamentais, a liberdade é o mais fundamental. Ela não é um meio, ela também não é um fim. A liberdade é o começo de tudo. Se você não tem liberdade, você não consegue simplesmente existir. A liberdade foi um dom que nos foi dado por Deus. Deus, quando criou o homem, deu a ele o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Exatamente isso, a liberdade de poder escolher o rumo da sua vida. A liberdade é o coração do nosso trabalho. Esses dias, Briguet, eu realizei um casamento. E no casamento eu disse aos noivos: vejo na minha frente 2 corajosos, 2 pessoas que estão dispostas a serem contraventores nos dias de hoje, 2 pessoas que desejam reafirmar um fundamento tão importante para a civilização, que é o casamento. E quando o amigo fala da liberdade, o Aristóteles disse que se a coragem não for a sua primeira virtude, todas as outras estão comprometidas, mas a liberdade também. Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas uma à outra. Porque uma possível definição de liberdade, se embora a grande Cecília Meirelles dissesse o seguinte, né? Liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Ela diz isso no Romanceiro da Inconfidência. Embora a gente não explique, né? A gente pode arriscar uma definição de liberdade como sendo uma filha da coragem, né? Ou seja, a relação entre liberdade e coragem é muito íntima. Intrínseca. Eu não sei se é uma relação de mãe e filha, talvez seja uma relação de irmãs. As duas são irmãs que sempre caminham juntas, a liberdade e a coragem. Assim como há 3 irmãs também que eu sempre volto a elas, que são a bondade, a beleza e a verdade. Essas 3 também sempre caminham juntas, tá? Depois, assim, nos tempos modernos, é que se começou a fragmentar, a separar essas 3 irmãs, né? Então, separar a verdade da beleza, mas em Deus essas coisas sempre estão unidas. Essas 3 irmãs sempre estão unidas. E as irmãs também, a coragem e a liberdade, também sempre caminham juntas. É preciso ter coragem para ser livre, em suma. É quase uma provocação nos dias de hoje, né? Não resta dúvida que é uma provocação. Você usou uma expressão uma vez para mim e falou sobre a etimologia da palavra liberdade. Sim. Que fala da casca da árvore, uma coisa desse tipo. Queria que você... O que nos leva ao assunto de hoje, que é o livro, o meu 4º livro de crônicas, que eu estou lançando, esse daqui, Nossa Senhora dos Ateus, né? A palavra livro e a palavra liberdade têm a mesma origem etimológica, a mesma raiz linguística. Os romanos, eles tiravam a casca da árvore, de determinadas árvores, tiravam a casca e retiravam aquela membrana que fica depois da casca da árvore. Essa membrana era chamada de liber. Com essa membrana eles fabricavam papel. E daí que vem a palavra livro. Só que esse liber significa que
Eles tiravam a casca da árvore e liberavam aquela membrana, liberavam aquela substância, aquela membrana com a qual se fazia o papel. Por isso que as palavras livro e liberdade têm a mesma origem. Elas são, o livro e a liberdade também são irmãos. O livro Também é a são liberdade do pensamento? Sim, o livro é a liberdade do pensamento. E a liberdade do pensamento, ela cobra um preço. A liberdade cobra um preço. Aliás, eu fui nesse evento aqui, ó, o preço da liberdade. Estive lá com Silvio Grimaldo, Ernesto Araújo, Felipe Martins, doutora Ludmila Lins Grilo, Ana Campanholo, nossos amigos, o Felipe Barros, o Alan dos Santos. O Alan dos Santos participou por videoconferência. O Faca. O Bernardo Kister, vários nomes aí do conservadorismo brasileiro. Nós fomos lá para Florianópolis e o evento se chamava O Preço da Liberdade. E qual é o preço da liberdade? Bom, primeiro que a liberdade não tem preço, de uma certa maneira, sobre um certo aspecto, ela não tem preço. Mas ela tem um preço, que não é um preço monetário. É um preço derradeiro? Qual é o preço da liberdade é a própria vida? Não, o preço da liberdade é a verdade. Excelente. É o reconhecimento da verdade. E é por que todos os regimes ditatoriais, por que todos os regimes totalitários proíbem livros? Por quê? Porque eles afrontam, eles primeiro precisam limitar a liberdade de expressão. Por que todos os governos autoritários fazem isso? Porque o autoritário, o ditador, o tirano, ele tem medo da verdade. Ele tem um medo enorme da verdade. Então, é por isso que eles afrontam a liberdade. Por isso que eles atacam a liberdade. O preço da liberdade é a verdade. Conhecereis a verdade? E ela, quer dizer, quem disse isso, né? Foi a verdade. Era a própria verdade encarnada. Quem disse essa frase, que é muito repetida, a gente tem que ter essa consciência de quem disse isso era a própria verdade encarnada. Né? Então, e onde que foi registrada essa frase? Foi registrada num livro que contém a verdade. Exatamente. Né? Nossa Senhora dos Ateus é um livro de crônicas, que é o meu gênero quase em desuso hoje. Olha, o Brasil já foi um país assim com uma tradição, com muitos cronistas, muitos grandes cronistas, trabalhando simultaneamente, né? Nos anos 60, por exemplo, você tinha Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, José Carlos Oliveira, Nelson Rodrigues, Cecília Meirelles. O Gordon cita uma lista de cronistas aqui. Cita vários cronistas. O prefácio desse livro aqui, gente, é do Flávio Gordon. É do Flávio Gordon. O escritor não é pouca coisa, né? O escritor e antropólogo Flávio Gordon, autor do livro A Corrupção da Inteligência. Foi ele que fez o prefácio, a quem eu sou muito grato. Gordon sou muito grato ao Gordon por aceitar meu convite. Não, e ouço dizer que se não fosse o Flávio Gordon, você nem teria prefácio. Não, na verdade eu tinha pedido para o Olavo de Carvalho. Não, mas ele ficou doente. Mas aí ele teve um problema de saúde e tal. E aí eu falei, não, Olavo, fica tranquilo. Ele já tinha aceitado, inclusive. Ele tinha topado já fazer. Mas aí eu falei, não, Olavo, faz o seguinte, você não precisa fazer o prefácio, eu vou te dedicar o livro. E o livro é dedicado ao Olavo. Eu vi. Né? É dedicado ao professor Olavo de Carvalho, que muito me incentivou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Olavo. Aí eu falei, não, mas se não for o Olavo, quem vai ser? Eu falei, o Flávio Gordon. Se não fosse o Flávio Gordon, não teria prefácio o livro. Tá? Você mirou na lua mesmo, você literalmente mirou na lua. Já teria aqui a quarta capa do Bernardo Kister, meu grande amigo. Que já prefaciou outros livros seus. Bom, eu e o Bernardo, a gente... Parceria, né? É meu irmão mais novo, costumo dizer. E a orelha é da doutora Cláudia Piovesan, né? Que é a grande doutora Cláudia Piovesan, que organizou o best-seller O Inquérito do Fim do Mundo, que é sobre o inquérito do Xandão. Incrível, né? Temos assim, só para abrir esse parênteses aqui, temos em terras londrinenses nomes incríveis. Nós temos antagonistas a isso, vou usar essa expressão. Nós temos aqueles que foram presos na Lava Jato. Mas antagonistas a eles, nós temos nomes brilhantes, e aqui cito fácil, seu nome, cito fácil, Cláudia Piovesan. É incrível isso. Não vamos colocar assim antagonista, porque essa palavra está meio... Em desuso, essa não. sim.
tá meio, assim, envenenada, né? Então, mas a gente tem que resgatar ela. Tô brincando. A gente precisa resgatar essa palavra. Vamos usar uma palavra assim, oponente. Oponente, tá? tá? Antípoda. Antípoda é... Antípoda. Mas você tá? entende isso? Eu não entendo perfeitamente. E assim, é verdade, né? Daqui saiu o mal e daqui está saindo a reação ao mal. Não diria o bem ainda, tá? Porque seria muita pretensão da nossa parte. Mas é uma reação ao mal. E é verdade o que você disse, a doutora Cláudia Piovesan tem um papel fundamental no resgate, na restauração do direito brasileiro. Ela esteve conosco numa mesa de segurança pública que o parlatório trouxe e, puxa vida, né? Foi um acerto trazer. E vem aí agora, no próximo ano, a terceira edição do Fórum EDA, Fórum Educação, Direito e Alta Cultura, aqui em Londrina. Interessante você citar isso. A beleza salvará o mundo? Que eu te disse no começo. A beleza, essa frase do Dostoiévski, que é muito, muito bonita, e eu concordo com ela, mas eu preciso fazer uma observação. A beleza salvará o mundo, mas a beleza que está em uma relação vinculante com a verdade e a bondade. Então, a beleza apenas, o mero esteticismo, não pode salvar o mundo. Da mesma forma que o preço da liberdade é a verdade, o preço da beleza é também a companhia desses valores supremos. E eu estou usando a palavra supremo aqui, eu estou tentando resgatar a palavra, você tentou resgatar a palavra antagonista, eu estou resgatando a palavra supremo. Tá? Demonizaram. São valores supremos esses. A bondade, a verdade e a beleza estão juntas. Então, mas sem querer descobrir, colocar o ovo em pé ou inventar a roda, talvez beleza sem verdade não seja beleza, então. Eu acho que você tem razão. Por que eu digo isso? Né? Quando você cita a alta cultura e a beleza salvará o mundo, passa por aí, né? Você trazer um valor maior, transcendental, às questões mais primais da sociedade, que a gente deixou de alguma forma que fosse surrupiada. É uma questão assim, existe ordem no ser? Quando você vê alguma coisa, uma mulher bonita, por exemplo, né? Uma mulher bonita, ou uma bela canção. Eu vejo uma mulher bonita todas as manhãs. Então. Inclusive dorme comigo. Eu também. E não é a mesma. Não é a mesma. Mas, entende, a beleza ela precisa ter um princípio ordenador. Algo substancial. Algo que pertença à natureza da própria vida. E essa ordem interior, ela tem que existir sempre. E ela sempre está relacionada ao quê? A verdade e a bondade. Que foram esquecidos, são valores que foram esquecidos e relativizados no nosso tempo. Então, é contra isso que a gente luta. Todas as crônicas do meu livro falam sobre esse assunto. Como é que você chegou a 100 crônicas? Olha... Qual foi o trabalho? Eu queria fazer... Eu costumo dizer que eu tenho 7 leitores, porque o 7 é um número da perfeição, né? Sim. Você sabe que eu estou entre os 7, né? Porque eu gosto de Paulo Briguet, antes de Paulo Briguet ser pop. Pois é, os 7 leitores, você tem 7 dias da semana, você tem 7 dons do Espírito Santo, 7 notas musicais. Tem várias coisas, né, que envolvem o número 7. O número 7 é um número bíblico, né? Ele sempre indica a totalidade e a presença de Deus. Perfeito. Então, é por isso que eu falo que eu tenho 7 leitores. São aqueles aqueles com os quais eu faço uma comunicação perfeita. Eu sei que o meu trabalho tem falhas, tem problemas, tem limites, né? Mas eu sigo tentando, sigo buscando a perfeita comunicação com o leitor. E tentando atingir o coração do leitor. Que no sentido bíblico da palavra também. O coração no sentido de centro da consciência. Eu busco isso, né? E o número 100 também é um número de completude. É a mesma coisa. É um número que fecha uma totalidade, né? Então eu saí buscando 100 crônicas que mostrassem, que tivessem um fio condutor. E o fio condutor qual é? A ideia da conversão, da mudança de coração, da metanoia. Então essa ideia da conversão, ela percorre todas as crônicas do livro.
Então você tem crônicas aqui que são de 2003, por exemplo. Quase, né, quase 20 anos. E ainda são atemporais? Pois é. A crônica, a palavra crônica vem de Cronos, que era o deus pagão, o deus grego do tempo. Que engolia. Né? Que engolia seus próprios filhos. E o Cronos, eu descobri uma coisa. O Cronos não existe. Para nós existe. O Cronos não existe. Ele como Deus. Isso. Como divindade. Ele não existe. Eu acredito naquele que criou o tempo. Não Ele é desde sempre. Não acredito que o tempo é uma divindade. Não. O tempo é uma criação de Deus. Sim. Então, paradoxalmente, a crônica, para mim, é o lugar em que o tempo não existe. É o lugar em que eu posso encontrar as pessoas do meu passado, eu posso encontrar meu pai na crônica. É a tua máquina do tempo? É a minha máquina do tempo. Eu posso encontrar minha mãe na crônica, eu posso encontrar as personagens históricos do passado, os meus antepassados, o meu bisavô que chegou com 7 anos no Brasil, ficou sozinho aqui, aprendeu a ler sozinho, se tornou maquinista de trem. Eu posso encontrar minha avó Maria, minha querida avó Maria, que rezava por mim todos os dias no tempo que eu era ateu. Tá? Por isso que é Nossa Senhora dos Ateus, que ela rezava para Nossa Senhora converter o neto. Fui comunista, fui ateu e comunista durante muitos anos. É quase uma redundância isso. Sim, comunista religioso é uma contradição em termos, né? Exatamente. Comunista cristão, para mim, é o círculo quadrado. Né? É o círculo quadrado, é uma contradição em termos, né? Não tem como se anula, razão. né? Ou você é uma coisa ou é outra. Exatamente. Né? Tem petistas inteligentes e petistas honestos. Só que os honestos não são inteligentes e os inteligentes não são honestos. Agora, uma coisa que eu falo sempre. Isso aqui, eu falo muito disso no livro também. Para você fazer o comunista ou o esquerdista mudar de ideia, não adianta argumento. O argumento não funciona. O argumento, não adianta você argumentar. A retórica não vai. A única coisa que faz um esquerdista mudar de ideia, mudar de vida, deixar de ser esquerdista, é uma forte, uma dolorosa, uma avassaladora impressão pessoal, experiência pessoal, decepção. Uma decepção, uma desilusão pessoal grande é que faz o sujeito acordar. E o Flávio Gordon, no livro dele, A Corrupção da Inteligência, ele fala que muitos ex-comunistas viveram esse momento. De repente, viram alguma coisa que os despertou. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E às vezes um só acontecimento não basta. Eu mesmo tive que passar por várias experiências desse tipo e fui mudando. Mas algumas coisas me fortaleceram. Uma das coisas que me fortaleceram, o amor à família. O amor à família eu nunca deixei de ter, mesmo quando eu era comunista. Nunca deixei de amar a minha família, meus pais, minha irmã, meus parentes, entende? As pessoas próximas, minha avó. Eu jamais deixei de amar a família. E a outra questão era o amor ao conhecimento. Então eu sempre tive o hábito da leitura, desde muito, muito pequeno, né? Isso, coisa do meu pai, né? E a literatura me abriu o meu horizonte intelectual, e me tornou mais e me mostrou a realidade. Assim, Duas questões sobre isso. A primeira questão, o amor à família não é um valor primeiro do marxismo. Não é, pelo contrário. Mas o conhecimento chega a ser, porque você tem... Sabe o Marx? Pois não. O Marx, duas filhas do Marx se suicidaram, 2 morreram de fome, se eu não me engano são 2. Eu sei que ele teve vários filhos, 2 se suicidaram e 2 morreram de fome. É uma coisa terrível isso. É bizonho. Ele teve um filho adotivo, um filho fora do casamento, com a criada, com a moça que trabalhava na casa. E nunca assumiu adequadamente essa pessoa, esse filho. Quer dizer, uma vida familiar terrível que tinha o Marx.
Os outros, o Stalin também, a vida pessoal dele era um caos. Trotsky também era assim, Mao Tse Tung também era assim. Então, os grandes ícones da esquerda, eles tinham uma vida pessoal terrível, todos eles. E o amor à família era como se fosse... Eles viam que a família era um núcleo de resistência às mudanças revolucionárias. Sempre foi assim. Tanto que você vê os jovens hoje, que enveredam pelo caminho do comunismo, do marxismo, eles se divorciam da família. Porque o marxismo, o comunismo pede isso, né? Então, quando o Paulo diz, nunca deixei de amar a minha família, então era um escudo de proteção. Agora, a questão de amar o conhecimento, você tem grandes pensadores marxistas, né? Assim, tô sendo generoso aqui nas minhas palavras. Mas eu acho que o grande valor para resgatar alguém dessa situação é o amor à família, é a minha visão pessoal. É verdade. O amor a Deus também, porque o amor a Deus pressupõe o amor à verdade. A família tem isso, né? O amor à verdade, o amor ao próximo, tudo isso está conectado, tudo isso está vinculado. Então, isso me ajudou a me salvar. E o livro, Sim. Né? Os livros. Sim. Né? Você é um consumidor de alta cultura. Você conhece as grandes obras mundiais. Hoje, já vou entrar numa segunda questão aqui. Hoje, o grande expoente do pensamento conservador é o Olavo de Carvalho? No Brasil, com absoluta certeza. Vivo. No Brasil, com absoluta certeza. Nós temos pessoas importantíssimas. Em língua portuguesa, eu não conheço um pensador mais importante do que o Olavo de Carvalho. Né? A obra dele inteira é importante, ele vai ser reconhecido. E a comunicação dele é muito simples, né? O Olavo, ele é um polivalente, né? Ele é polivalente. Existe o Olavo dos vídeos, né? O Olavo do COF, o Olavo do curso online de filosofia, que é eu digo que é uma universidade de conservadorismo. Ele é uma universidade, ele sozinho. Ele é uma universidade. E tem o Olavo dos livros, do Jardim das Aflições, da Nova Era e a Revolução Cultural, do Imbecil Coletivo, de tantos outros livros, do Futuro do Pensamento Brasileiro, de tantos outros livros importantes, né, que ele está ainda escrevendo. Muita coisa vai ser descoberta ainda. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem, por exemplo, o que é o COF. Sabe quantas páginas... COF liberta. O COF liberta. Veja, são mais de 500 aulas. As primeiras aulas, as 100 primeiras aulas, todas eram assim, mais de 3 horas. Tem aulas de 4 horas. Entende? Então, são milhares e milhares de páginas. Tá? Lá no curso online de filosofia. Isso ainda... Ninguém conhece isso ainda. Ninguém conhece. Você conhece assim. A maior parte das pessoas conhece o Olavo da internet, do Facebook e tal, o que já é muita coisa. Se você pega o Diário Filosófico, que acabou de ser lançado, o Diário Filosófico do Olavo, aquilo é uma maravilha, rapaz. É o caderno de anotações de um filósofo. Qual foi o filósofo? Cite para mim, não sei, eu não conheço. O caderno de anotações de um filósofo, de reflexões que ele faz todos os dias. Você junta aquilo, porque é aquela coisa que você vê na internet, você está lá lendo uma nota do Olavo, de repente aparece alguma coisa, você se distrai, vai atrás e perde aquilo. Não, aquilo lá está registrado agora em livro. E livro, o Xandão não pode tirar da tomada. É por isso que eu faço questão de publicar livros. E vou publicar mais livros. Porque não dá para... O livro você não tira da tomada. O Terça Livre você tira da tomada. Tá? O Terça Livre você tirou da tomada. Tira da tomada, acabou. Tinha 2 milhões de seguidores, não tem mais ninguém. Por quê? Porque o Xandão resolveu tirar da tomada. Agora o livro, ele vai ter que ir atrás de cada um. Porque nós estamos vendendo o livro e esse livro vai circular na mão das pessoas. Se ele proibir o livro, censurar o livro, as pessoas vão se interessar mais pelo livro. E esse livro vai circular, pode circular até em xerox, até em cópia xerox. Pode circular em mimeógrafo, tá? Pode circular em pendrive, ó.
em PDF, dentro dos pendrives. Quero ver o Xandão, então, tentar proibir os livros do Olavo, os livros do Flávio Gordon, os meus livros. Vem, então, é um desafio. Tentem proibir o conservadorismo no Brasil. Vocês não vão conseguir. Em certo sentido, o Solzhenitsyn, que foi um grande escritor russo, ele dizia assim, que enfrentou o comunismo russo. O Solzhenitsyn dizia o seguinte, um grande escritor, e eu não me considero um grande escritor, tá? Mas um grande escritor como o Olavo de Carvalho, Deixa que eu te considero. Não, mas, de fato, mas um grande escritor, eu vou completar depois isso. Um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Tá? Agora, um simples escritor, um escritor, ele já tem, mesmo que ele não seja grande como eu, ele tem um poder muito grande. Sabe por quê? Porque o escritor é um antifrágil, para usar a terminologia na Cintaleb. É o antifrágil. É aquele que quanto mais você persegue, quanto mais você tenta censurar, quanto mais você tenta calar, mais ele fica forte. Então é isso. E que Nossa Senhora dos Ateus nos proteja. Quando eu digo que o Olavo ele tem uma fala mais simples, né? Ele tem uma comunicação mais simples. Existe o Olavo, o erudito, mas que comunica filosofia com tanta tranquilidade e com tanta clareza popular, eu conheço poucos. E eu conheço alguns. Das obras do Olavo, eu conheço o Imbecil, eu conheço o Jardim das Aflições, e eu conheço o mínimo que você precisa. Mas isso é apenas uma filigrana desse universo olavista que todos nós deveríamos, de alguma forma, mergulhar. Pois é, você citou o que eu considero a magnum opus do Olavo, é o Jardim das Aflições. Mas tem muito mais do que isso. Tem muito mais. As pessoas que se interessam pelo Olavo a partir dos seus vídeos, tá? O Olavo, e tem gente que reclama, mas ele fala muito palavrão também. Nos livros ele não fala nenhum palavrão. No COF, pelo menos aí as primeiras 450 aulas, depois no final, agora, recentemente, ele de vez em quando fala algum, mas é raro. Tá? Ele não fala nenhum, na maioria das aulas ele não fala nenhum palavrão. Tá? Nos livros não fala, realmente não fala, nos artigos não fala. Né? O que é o palavrão? Ele costuma brincar o seguinte, você já foi a uma catedral gótica? Por exemplo, você vai lá na Notre Dame de Paris, tem as gárgulas, não tem? Qual é a função das gárgulas? Afastar os infiéis, aqueles que eles veem aqueles monstros lá do lado de fora da igreja, eles não entram, porque fica com medo. Então, é afastar os infiéis, entendeu? Quem tem medo da gárgula não merece entrar na igreja. Essa é a função da gárgula. E a mesma coisa, quem tem medo do palavrão não está preparado para enfrentar assim, as terríveis verdades que o Olavo mostra nos livros dele, na obra dele. Mas é uma tremenda sinalização de virtude, né? Eu deixo de mergulhar em tanto conhecimento porque de repente eu sou muito politicamente correto. Respeito quem pensa diferente, mas eu acho que não é por aí. Paulo, eu tenho tanta coisa para te perguntar, tanta coisa para ouvir você falar. O Parlatório Livre quer te agradecer, parabenizá-lo por mais uma grande obra. Nós tivemos o privilégio de estar no lançamento. Quero também registrar aqui que no lançamento do livro eu entrevistei o Paulo, a gente teve um problema técnico e hoje ele nos recebeu aqui no estúdio dele. Então, assim, são essas poucas atitudes, corriqueiras atitudes, que mostram a grandeza. Então, obrigado. Eu considero grande, quero parabenizar você, quero abençoar você e quero dizer que sempre o microfone do Parlatório Livre está à sua disposição. Muito obrigado, Douglas. Um grande abraço a todo o seu público, né? E a gente vai se encontrar ainda. Maravilha. Beleza. Meu nome é Douglas Alberto e esse foi o Momento Opinião do Parlatório Livre. Lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência.